estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos mais uma aula de geografia. Vamos iniciar com um retorno das atividades produzidas por vocês. Vamos lá? Olhem ali na tela. O aluno Rosalvo, da Escola João Estival, fez ilustrações da Mata de Araucárias, da zona dos cocais, da Mata Atlântica e representando sempre uma vegetação específica, como o ipê amarelo, o pinheiro do Paraná e também uma palmeira. Muito bem, Rosalvo. Também temos a produção da aluna Iracema. Vejam na tela. Ali, a aluna Iracema representou muito bem o cerrado. Olhem a vegetação representada por aqueles galhos mais secos e retorcidos. A aluna Sueli, da mesma escola, da João Estival, mostrou a floresta amazônica. Vejam as folhas largas representadas pela aluna Sueli. Todos esses alunos são da Escola João Estival, da turma da professora Roseli. A Nadira, da mesma turma, representou muito bem uma jabuticabeira, típica da Mata Atlântica. E da Escola Maria Neide Gabardo Bettiato, a aluna Márcia Regina representou ali na tela, vocês podem ver, a Mata Atlântica. Muito bem, pessoal. Continuem participando. É muito importante esse retorno que vocês nos dão em relação àquilo que vocês estão aprendendo, ok? Agora, vamos fazer uma breve revisão. Primeiramente, falamos nas aulas anteriores sobre os tipos de vegetação que existem em nosso país. Vejam, o primeiro tipo de vegetação que vocês estão vendo na tela é a floresta tropical. No Brasil, a floresta tropical pode ser representada tanto pela Mata Atlântica quanto pela floresta amazônica. Vejam ali no mapa as duas representações com as ilustrações da vegetação típica. Folhas largas, uma vegetação densa. Isso quer dizer o quê? Que a vegetação sempre está muito próxima. Há uma proximidade entre as folhagens. Temos também a zona dos cocais. Na tela ali, vocês podem perceber no mapa a zona dos cocais com o destaque da cor arroxeada, e vocês podem perceber, a vegetação típica dessa região são as palmeiras, que vão dar diversos frutos, as oleaginosas, que podem ser o buriti, a carnaúba, que podem ser inclusive empregados na indústria alimentícia ou cosmética. Falamos também sobre a Mata de Araucárias. Esta vegetação chama bastante atenção porque é típica da região onde estamos, no sul do país. Ela abrangia toda aquela região entre os estados do Paraná e Santa Catarina. O pinheiro do Paraná é a árvore típica deste tipo de vegetação. Também falamos sobre os campos ou pampas. Os pampas gaúchos têm uma característica muito peculiar. São vegetações rasteiras, ou seja, muito próximas ao solo. Nós não conseguimos encontrar nesse tipo de vegetação árvores altas. São as gramíneas que fazem parte desse tipo de vegetação. Por isso, o que se destaca bastante é a possibilidade de ver ao longe o horizonte distante. Também falamos sobre o cerrado. Olhem ali o destaque para o cerrado no mapa. Ele abrange uma grande área do território brasileiro. O cerrado tem a característica de apresentar uma vegetação de médio porte e até arbustos. As árvores, inclusive, apresentam características muito próprias, troncos retorcidos, cascas grossas, características próprias deste tipo de vegetação. Falamos também sobre a caatinga. Caatinga que é encontrada principalmente na região nordeste do país. Vejam ali no mapa.
A caatinga tem esse nome porque foi dada pelos indígenas. Ca significa mata, tinga, a cor branca. Então, a mata que tem como característica um tom quase tão claro que lembra um entroncamento de árvores esbranquiçadas. Falamos também sobre o Pantanal. O Pantanal é uma região muito peculiar dos tipos de vegetação encontrados no Brasil. Por quê? Nesse espaço específico encontram-se os diversos tipos de vegetação que existem no Brasil todo. Então você vai encontrar desde gramíneas, que são aquelas vegetações rasteiras, até plantas de médio a grande porte. Uma característica muito interessante do Pantanal é o terreno onde você vai encontrar esse tipo de vegetação é quase sempre alagado. Isso porque durante algumas épocas do ano, as cheias provocam o alagamento dessa região. Em outras épocas, em outras estações do ano, este espaço seca, deixando ali um monte de matéria orgânica que vai permitir com que esse solo seja muito rico. Falamos também sobre os mangues. Os mangues têm uma característica bem interessante. Vejam ali na ilustração as raízes aéreas. Isso quer dizer o quê? Que as raízes são visíveis aos nossos olhos. Podemos percebê-las facilmente. Normalmente, quando falamos de raízes, temos que pensar que elas estão dentro do solo. Mas nesse caso, nós podemos verificar as raízes, perceber as raízes. Isso se dá pelo terreno onde eu vou encontrar esse tipo de vegetação. Geralmente é um terreno arenoso. Os mangues são muito comuns nos encontros entre as águas dos rios e as águas do mar. Por isso que é um terreno alagado. Entenderam? A característica do mangue é justamente não permitir a invasão das águas do mar para dentro do espaço terrestre, certo? E também a biodiversidade presente nesse espaço é muito grande. Inclusive, o mangue pode ser considerado um berçário da fauna existente no mar, porque muitas espécies se reproduzem nesses locais. Hoje vamos falar sobre hidrografia. Vocês já ouviram falar desse termo? Hidrografia significa um estudo que se dá sobre as águas existentes no mundo, no planeta. As águas podem surgir de diversas formas. Vocês se recordam quais são os 3 estados da água? Primeiramente, nós temos a água no seu estado líquido. A água líquida, ela pode ser encontrada tanto nos rios, nos mares, nos oceanos, lagos, na superfície terrestre ou abaixo dela. Sim, nós podemos encontrar água abaixo do solo. É uma das formas de verificar a possibilidade da existência de água. A água no estado gasoso. Olhem ali o que temos na tela. No ar que respiramos, na forma de vapor de água. Vocês sabiam que a água está presente até no ar que nós respiramos? Sim, vocês irão estudar isso futuramente. Água em estado sólido. Olhem que interessante. A água no estado sólido é o gelo. Como vocês abrem a porta da geladeira, vocês não têm acesso ao gelo. Só que o gelo pode ser dividido de 2 formas quando falamos do estado sólido. O gelo encontrado nas geleiras ou nos icebergs. Já ouviram falar sobre essas 2 palavras?
Vamos entender o que elas representam? Olhem lá na tela. Primeiramente, nós temos à esquerda da tela de vocês uma geleira, lá um monte Everest na Ásia. O maior monte do mundo, né? Tem uma altura muito elevada. E o que você pode perceber ali? Que o gelo está sobre a superfície terrestre, está acima da Terra. Entenderam? Aqui eu tenho a superfície, aqui eu tenho o gelo. Ao lado, eu tenho um exemplo de iceberg. Qual é a diferença? O iceberg vai ser encontrado nas águas e não na superfície terrestre. Então, quando eu tenho uma geleira, é porque o gelo está localizado na Terra. O iceberg representa o gelo diretamente na água, certo? Vamos falar bastante, então, já que vamos estudar hidrografia, os rios brasileiros. Vejam na tela de vocês um mapa que mostra muito bem os rios que existem em nosso país. A legenda, bem ali na parte de baixo do mapa, mostra e explica para a gente o quê? Que aquelas linhas azuladas aparecem elas aparecem um pouquinho mais grossas no mapa, são os rios perenes. O que quer dizer isso? São os rios que estão sempre expostos e nunca somem da natureza. Eles existem e estão sempre na natureza. As linhas um pouquinho mais finas representam os rios que aparecem e desaparecem de acordo com a estação do ano. Então, vocês podem perceber que existem dois tipos de rios: os perenes e aqueles que são sazonais, ou seja, aparecem em determinadas épocas, certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre os rios que estão ao nosso redor. Vou exemplificar pelos rios da nossa cidade, aqui, Curitiba. Vejam ali no mapa a representação do mapa de satélite mostrando o Rio Barigui. O Rio Barigui é um importante rio da nossa capital. Ele corta a cidade de norte a sul. Percebam que o Rio Barigui, ele então possui uma grande extensão dentro da nossa cidade. Uma coisa que chama bastante atenção no Rio Barigui é o seguinte: ele surge mais ao norte da cidade e nós podemos relacionar o Rio Barigui ao Parque Barigui. Já ouviram falar desse nome? O Parque Barigui No Parque Barigui, nós temos a presença do quê? De um lago, uma formação que se deu a partir da existência do rio. Vocês sabem por que existe esse lago no Parque Barigui? Existe uma explicação para a existência dele ali. Os lagos, esse lago foi formado justamente para evitar, né, o parque, né, foi formado ali para evitar que existisse uma aglomeração, construção de casas muito ao redor do rio e prejudicasse o seu caminho. Também, uma possível explicação para o surgimento do parque é justamente o fato de que ele venha a evitar as inundações que se davam naquele local. Então, o parque que foi construído ali há mais de 40 anos tem uma importante função. E isso pode ser representado muito bem pelo lago presente nesse parque. Certo, pessoal? Outros rios aqui da nossa cidade. Vamos falar ali sobre o Rio Belém e o Rio Ivo. Já ouviram falar desses nomes? Eu tenho certeza que o Rio Belém é um nome comum a muitos de vocês. Mas o Rio Ivo talvez seja um pouco desconhecido. São dois rios que têm uma característica muito importante. Eles
surgem também ao norte da cidade, atravessam a cidade, mas ambos estão presentes no centro de Curitiba. Vocês sabiam? Sabiam que em nossa cidade nós temos rios que estão abaixo da terra, no centro ali da capital, aqui da nossa capital? Vejam ali. A primeira imagem mostra o Rio Belém lá no século XIX, antes de qualquer tipo de intervenção ao seu redor. Ali a presença da água, né? A margem do rio, talvez algumas casas já estavam sendo construídas. Ao lado, na imagem um pouco menor, nós podemos perceber que já está tendo um processo de pavimentação, né, de construção ali nas margens do rio, uma construção nas laterais. E, por último, nós temos a imagem da Avenida Mariano Torres. Pensem, abaixo desta importante avenida ali, do centro da capital, há um rio, o Rio Belém. Isso é uma coisa que nos chama a atenção, porque normalmente quando passamos pelo centro, não imaginamos que abaixo de nós há a presença de rios, não é mesmo? Aqui também temos imagens que ilustram muito bem a presença do rio Ivo no centro da capital. O rio Ivo é um rio que nasce mais ali próximo entre o bairro Batel e o centro e percorre os espaços do centro da cidade até encontrar com o rio Belém. Vejam, ali temos uma imagem, uma fotografia que ilustra muito bem o terreno alagado de Curitiba no século XIX. Ao fundo, se vocês perceberem bem nessa foto, temos a antiga Igreja Matriz, onde hoje é a Catedral. Muito interessante, né? Como mudou a paisagem no decorrer desses anos, não é mesmo? E ao lado, para contrapor e para mostrar para vocês como se deu essa modificação, vocês podem perceber o mesmo local, ali na Praça Carlos Gomes. E eu gostaria que vocês pensassem justamente isso, que vocês já viram na tela anterior. Ali temos a presença de um rio, abaixo da praça. Muito interessante, não é? Continuando. Falando sobre os rios da nossa capital, temos também ali o rio Atuba e o rio Iraí. O que chama bastante atenção quando falamos sobre esses dois rios é o seguinte: ambos irão dar origem em um dos maiores rios do estado, o rio Iguaçu. A partir do encontro, da união desses dois rios, surge o rio Iguaçu, um importante rio paranaense. Vejam que um nasce mais ao norte de Curitiba e o outro nasce mais a leste, em Piraquara. Aqui temos um mapa que mostra justamente o espaço onde esses rios se encontram e como se dá a formação do rio Iguaçu na tela de vocês. Conseguem perceber ali? O rio Iguaçu que vai ter a sua foz lá no município de Foz do Iguaçu. Interessante, olha quanto que esse rio percorre, quantos quilômetros de extensão que tem esse rio. É fantástico pensar nisso, não é mesmo? Aqui, o mesmo mapa mostra justamente o caminho que fazem os dois rios, os maiores rios ali, né, que cortam o nosso estado, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu. O Rio Paraná vindo lá de São Paulo, Mato Grosso, né, fazendo o limite ali, fazendo a fronteira ali entre o Paraná e a Argentina e o Paraguai. E eles vão se encontrar lá em Foz do Iguaçu. E quando falamos em Foz do Iguaçu, pensamos no seguinte, uma coisa que acredito que todos já ouviram falar, sobre as usinas hidrelétricas. Já ouviram falar desse termo? Olhem lá, no Brasil,
A maior parte da energia que é produzida é oriunda das usinas hidrelétricas. E, por isso, houve a necessidade da construção da maior usina que existe aqui no nosso estado e no país, Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina binacional. O que quer dizer isso? Que ela foi construída por dois países, pelo Brasil e pelo Paraguai. As usinas hidrelétricas surgem pelo represamento das águas. Vejam na imagem que vocês têm ali na tela. Ali há o represamento das águas que formam um lago, um imenso lago. Mas qual é o motivo que leva a esse represamento? Ou seja, eu vou segurar, manter a água num determinado espaço para que haja uma vazão maior. E isso vai gerar com que o movimento das águas gere uma força. Essa força vai permitir com que seja gerada a energia elétrica. Percebam ali nessa ilustração a presença tanto da represa, que é o lago, né? As barragens, que são essas construções, esses muros que vão segurar a água. Também ali nós podemos ver onde se dá o curso depois de que a água passa pela barragem. E também ali, bem ao centro da imagem, a água sendo escoada, onde vai se produzir a energia propriamente dita. Tudo que o homem utiliza e constrói tem algum impacto sobre o meio ambiente. Uma coisa que chama bastante atenção quando nós pensamos na hidrografia do nosso estado é o seguinte: existe um município no Paraná que recebe o nome de Guaíra, e nesse município existia uma paisagem natural chamada de as Sete Quedas. As Sete Quedas, elas sofreram uma interferência humana para a construção da hidrelétrica de Itaipu. Alguém já ouviu falar dessa história? Ali nós temos a imagem das Sete Quedas. É um lugar paradisíaco, uma imagem muito bonita, e mostrava como era aquele local antes do represamento dessas águas. Ou seja, nesse mesmo local onde antes havia esse parque das Sete Quedas, hoje é um terreno alagado. E por quê? Justamente para que a água seja contida e, a partir desse momento, havendo mais vazão dessa água, né, vai ter mais força, ela pode chegar até Itaipu, em Foz do Iguaçu, com mais força, podendo gerar energia elétrica. Muito interessante, não é? Olhem ali uma coisa que chama bastante atenção, é um jornal da época falando, né, discutindo justamente o que aconteceu com as quedas, falando lá, as quedas começam a sumir. Relatos dizem que levou alguns dias para que as quedas desaparecessem totalmente naquela época, quando houve o represamento das águas do Rio Paraná. Aqui nós também temos a imagem que mostra muito bem ali como que está o lago hoje, como é esse lago. Essa cidade, a cidade de Guaíra, tinha uma população bem grande, tinha mais de 30 mil habitantes naquela época, e hoje foi bem reduzida a quantidade de pessoas. Por quê? Elas tiveram que ser deslocadas daquele lugar devido à construção do lago. E por quê? Porque existiam pessoas que moravam ali naquela proximidade. Por isso que a construção de Itaipu teve uma considerável mudança no ambiente em que as pessoas viviam. Então houve a influência tanto no meio ambiente, né, na parte natural, na fauna, na flora, quanto na vida das pessoas. Interessante isso. Agora, a gente vai pensar sobre o seguinte:
Vocês sabem que a ciência consegue explicar, por exemplo, por que esta paisagem foi formada, por que havia, por exemplo, as sete quedas, ou, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. A ciência consegue explicar isso. Ela explica e nos mostra que houve movimentos das placas no interior da superfície terrestre. Mas, antigamente, os primeiros habitantes que aqui estavam, os indígenas, não tinham essas explicações da ciência. E o que explicava para eles a presença daquelas quedas d'água, a existência do dia, a sucessão de dias e noites, frio e chuva, sol e lua? Eles precisavam de algum tipo de explicação. Daí a importância da valorização das lendas. No Brasil, nós temos diversas lendas e mitos que explicam a formação das coisas. E o conhecimento e o respeito por essas lendas são muito importantes para que nós possamos valorizar a própria formação do território brasileiro. Vamos ouvir a lenda que conta a história da formação das cataratas do Iguaçu, a lenda de Naipi-Tarobá. Eu vou rodar para que vocês possam escutar. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Naipi e Tarobá. Conta-se que os índios caigangues, habitantes das margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por Meboy, um deus que tinha a forma de serpente, e era filho de Tupã. Igobe, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam quando a jovem nela se mirava. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus Meboy, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os caigangues, um jovem guerreiro, chamado Tarobá, que ao ver Naipi, por ela se apaixonou. No dia da festa de consagração da bela Índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam cauim, bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi, numa canoa rio abaixo. Quando Meboy percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, ficou furioso. Penetrou então as entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, produziu uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. E aí, gostaram da lenda? É muito importante conhecer as lendas e elas contribuem muito para que nós possamos entender a formação dos povos que aqui existiam antes de nós. O respeito a toda essa história e a todas essas crenças é fundamental para a construção de um futuro. Certo, pessoal? A lenda de Naipi-Tarobá mostra, então, muito bem como que se deu a formação das cataratas do Iguaçu, que fazem parte da paisagem, né? É um ponto turístico impressionante, que faz parte, destino de turistas do Brasil e do mundo todo, certo? Ali, mais à esquerda da tela de vocês têm um mural. Vocês sabem o que é um mural, né? É uma obra de arte que fica exposta a céu aberto e mostra ali Naipi e Tarobá retratados no mural na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu. É um monumento da cidade. Ao lado, nós temos as próprias cataratas, as quedas ali, como que se dão. Percebam que a explicação dada pela lenda fica muito interessante quando a gente relaciona com a própria imagem, né? Vejam ali a profundidade daquele espaço. Muito legal. Claro, a crença das lendas é um critério que não é determinado pela ciência. A ciência explica que aquele espaço se deu pela movimentação das placas que existem no interior da superfície terrestre. Mas, como eu disse, os indígenas precisavam de uma explicação
E eles não tinham a ciência como suporte. Muito legal, não é? A lenda. Continuando. Agora vamos falar sobre os mananciais. Vocês sabem o que são mananciais? São as fontes de água que nos servem nas cidades. Ali, na tela de vocês podem perceber que temos ali a fotografia da represa Billings, em São Paulo. O que nos chama a atenção nessa imagem é o seguinte, a presença de habitações muito próximas à represa. E isso é um grande risco para aquele manancial, para aquela fonte de água. Por quê? Porque se houver o despejo irregular de esgotos, nós podemos perder uma importante fonte de água. E assim como acontece nessa represa retratada na tela de vocês, acontecem em diversos mananciais do Brasil. E isso pode ser um grande problema para todos nós. Por isso é fundamental que haja um cuidado com essas fontes de água, porque é a partir delas que nós vamos ter acesso à água que bebemos, que consumimos e que nos dá vida, certo? Vamos falar um pouco sobre a relação dos homens com os rios das cidades e por meio de exemplos diversos aí do mundo. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Rio Nilo no Egito. O Rio Nilo tem uma importante função econômica para aquela região ali específica da Ásia. Por quê? É a partir dele que existem as atividades voltadas tanto para a pesca quanto a própria agricultura. Como chove muito pouco naquela região, é o Rio Nilo que permite que haja agricultura, as plantações. O Egito tem um clima muito mais árido. E o Rio Nilo é um dos maiores rios do planeta. Também temos ali o Rio Ganges, na Índia. O Rio Ganges tem uma função muito peculiar em relação aos habitantes da Índia, porque as pessoas que ali vivem cultuam o rio quase como se ele fosse uma divindade. Vocês sabem que no mundo existem diversas religiões. Então, o povo hindu acredita que o rio é capaz de purificar tanto o corpo quanto o espírito. É muito interessante essa relação que algumas pessoas têm com a própria natureza, não é? Também temos ali um exemplo de reequilíbrio ambiental. E como que se dá esse exemplo? Por meio do rio Tamisa, na Inglaterra. O rio Tamisa foi um rio poluído há algumas décadas atrás. E ele é um belo exemplo da possibilidade de mudar a paisagem, mudar o aspecto desse elemento natural. As águas do rio eram poluídas, mas devido a um trabalho de despoluição, hoje ele é um rio que possui águas puras. E ele está no centro da capital inglesa, Londres. Muito interessante, não é? Agora, nós falamos anteriormente sobre a lenda de Naipi-Tarobá. E eu falei para vocês que o respeito às lendas é fundamental para entendermos o passado e possamos compreender a necessidade do respeito a todas as crenças relacionadas aos mitos e às lendas. Vamos ouvir agora o mito de Oxum. E daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse texto. Vamos escutar? Oxum e as águas. Por sua importância, as águas de rios e mares costumavam ser temas de mitos, canções, histórias e outras narrativas. Na cultura de muitos locais da África, por exemplo,
Oxum, um orixá, símbolo do poder e da sabedoria das mulheres, teve seu nome inspirado em um rio, Rio Oxum. Oxum adorava a água e vivia a maior parte do tempo no mar. Nele escondia seus tesouros. Segundo a crença africana, Oxum é quem garante a abundância e os frutos que o mar oferece à terra. Muito interessante esse texto, não é mesmo? Então, o mito de Oxum explica como que a cultura africana percebia os fenômenos naturais e explicava esses fenômenos, por exemplo, como as águas e a importância das águas para toda a sociedade. Então, eles acreditavam nessa divindade, Oxum, e acreditavam também que essa divindade era responsável pelos frutos que o mar oferecia à terra ou às pessoas. Muito interessante esse mito também. A cidade de Salvador, na Bahia, possui um manancial. Como nós falamos, um manancial é uma fonte de água. E olha que interessante, Salvador é uma capital que tem uma relação muito próxima da cultura afro. E por isso mesmo, eles representam, por meio de estátuas ali, essas divindades que estão relacionadas aos fenômenos da natureza. Percebam que ali nós temos diversas estátuas no manancial. E o que chama a atenção é justamente o respeito desse povo por dois patrimônios. O patrimônio natural, que é o manancial, né, a fonte de água, e o patrimônio cultural, que vem da cultura afro, presente na história da população daquele local. É muito legal, não é mesmo? Agora, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, colocassem a data, que eu tenho algumas sugestões de atividades. Vamos lá? A primeira questão é a seguinte: quais são os 3 estados da água? Recordam? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem essa questão e, se possível, eu acredito que muitos de vocês vão conseguir responder. E daqui a pouco nós corrigimos. Conseguiram responder? Eu acho que essa questão é bem fácil, né? Os 3 estados da água, gente. Vamos lá?
estado sólido, líquido e gasoso. Se vocês não conseguiram responder, podem copiar da tela, certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. A questão número 2. Olhem a pergunta. O que a hidrografia estuda? Pensem. Pensem na questão anterior, os estados físicos da água. Então, o que a hidrografia estuda? Vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e tentem responder. E aí, conseguiram responder? Vamos ver. A hidrografia estuda as águas do nosso planeta, as águas do planeta. Eu vou esperar que se vocês não conseguiram responder, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem a resposta. Vamos lá? E aí, copiaram? Espero que sim, pessoal. Hoje aprendemos muitas coisas. Fizemos a revisão sobre os tipos de vegetação que existem em nosso país e falamos um pouco sobre a hidrografia, principalmente sobre os rios que fazem parte do espaço onde vivemos. Rios aqui, inclusive da cidade onde vivemos. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Continuem participando, enviando todas as atividades que vocês estão produzindo em casa. Eu conto com a colaboração de vocês e dos professores. Vejam, hoje eu tive a colaboração da professora Roseli e da professora Elisa. Eu espero que todos os professores de vocês possam colaborar com as atividades para que nós possamos mostrar o resultado daquilo que vocês estão aprendendo com os professores lá e conosco aqui. Até lá, pessoal. Tchau!